Fala galera amiga, tá começando agora pós-jogo, Bahia 2, Vasco 1, e a gente vai direto ao ponto aí para comentar essa partida aí que tinha tudo pro Vasco sair com um bom resultado. Eu vou descrever o que eu realmente vi nessa partida e o que eu acabei de dizer no meu Twitter e no meu Instagram. Se o futebol tivesse justiça, meus amigos, o Vasco não sairia derrotado desse jogo. O time lutou, o time competiu, o time foi bravo até o fim, demonstrou muita garra. A cada lance, a cada dividida, mostrava um Vasco valente em campo. Infelizmente, quando o juiz, rigoroso por sinal, expulsou o David, né, ao dar aquele segundo cartão amarelo, aí, meus amigos, o desequilíbrio em campo aconteceu. Praticamente o juiz amputou a chance do time Cruz Maltino chegar aí a um resultado positivo, trazer na bagagem pelo menos um ponto, porque o Vasco conseguiu conter o ímpeto do Bahia enquanto numericamente estava iguais. 11 contra 11, o Vasco jogava um bom futebol, tinha uma postura, tinha um plano de jogo, era um time predestinado aí a alcançar o resultado positivo para trazer na bagagem esse pontinho que ia ser importante para a situação da tabela do Vasco. Infelizmente, né, o árbitro errou feio, para não dizer outra coisa, porque o David, tudo bem que ele botou o braço assim para cima, mas em nenhum momento atingiu o jogador do Bahia, né? O Gilberto fez uma cena ali naquele momento ali, inclusive até dá um delay, né? Porque ele faz assim, aí depois, segundos depois ele se joga, né? Para mostrar que não acertou, e o árbitro resolveu, achou que esse gesto do David aí merecia um cartão, deu um cartão amarelo, e com isso o vermelho e aí tirando o jogo. Já tinha tirado o jogador contra o Botafogo, né? Por ter tomado aquele terceiro cartão amarelo. Então aí tirou de vez do jogo. Mas prejudicou demais. O Vasco vinha jogando um bom futebol. O Bahia com certeza era um time muito mais time, porque jogava um futebol mais organizado, né? Tinham jogadores mais técnicos, né? Era o favorito para essa partida. Tanto que a torcida do Vasco já foi para esse jogo assim, pô, se empatar vai ser uma vitória. Porque estava se desenhando isso por todo o cenário, né? O Bahia lá no G4, disputando o G4, o Vasco disputando aí para fugir da zona de rebaixamento. Mas o time do Rafael Paiva conseguiu demonstrar em campo aí uma nova postura, bem diferente dos tempos de Álvaro Pacheco. O Vasco mudou da água para o vinho e mesmo na derrota a gente consegue perceber aí mudanças táticas, mudanças principalmente de entrega. O time lutou incansavelmente, aquilo que eu tinha falado no vídeo de ontem, que essa era a meta que o Rafael Paiva pregava para a equipe, lutar incansavelmente, independente aí do resultado final. E o Vasco, infelizmente, por um erro da arbitragem aí, acabou sendo prejudicado numericamente, ficou com -1, e isso fez com que o Bahia, no seu campo, crescesse no jogo. E aí, batalhou, martelou, e aí chegou lá. Óbvio que a gente tem que dizer que o Vasco cometeu falhas. Os 2 gols do Bahia foram falhas de desatenção da zaga, desatenção de marcação, né? No primeiro gol a bola triscou lá no Michael, não entendi aquela situação. O segundo jogador ali conseguiu também se desvencilhar da marcação e fazer aquele golzinho chorado ali. E o Léo Jardim, é bem verdade, fez defesas importantes nessa partida, que fizeram com que o Vasco também mantesse aí a chama acesa para conseguir chegar aí, pelo menos, num pontinho nesse jogo. Mas o jogo estava caminhando para esse empate, meus amigos. Estava caminhando, esse ponto ia ser conquistado, ia ser festejado, estava caminhando para esse empate, mas infelizmente, a partir do momento que o David foi expulso, aí as coisas complicaram, porque o Vasco teve que se desdobrar em campo, os jogadores já estavam cansados. Mesmo assim,
a gente via muita luta, muita força, né, muito ímpeto aí, atitude acima de tudo, para conter aí também a força do Bahia. E o Vasco conseguiu aí normalizar a partida, equilibrar a partida, mas a partida depois da expulsão acabou num desequilíbrio total, né? Porque aí o Bahia foi para dentro e, infelizmente, o Vasco, que já não tem também um banco de reservas decente, diga-se de passagem, né? A gente também tá elogiando, mas também tem que criticar. Mas aí a montagem do elenco, o Vasco não tem um banco aí que mude a cara da partida, que consiga aí colocar aí jogadores que possam reverter esse quadro, né? Vamos torcer aí que com as contratações que estão vislumbrando aí de Coutinho, Alex Teixeira, isso aí mude aí o panorama. Mas o Vasco precisa de muito mais, o Vasco precisa de bons zagueiros, o Vasco precisa de bons meias e o Vasco precisa aí de mais atacantes aí, né? Então, galera, eu acho que o Vascaíno tá triste pela derrota em si, óbvio. Ninguém vai ficar sorrindo de orelha a orelha. O Vasco perdeu, o Vasco tá lá, perto da zona de rebaixamento. Vai ter um jogo super difícil contra o Botafogo em São Januário no próximo final de semana. Mas também o Vascaíno, ao mesmo tempo que tá triste, ele tem que estar também satisfeito com essa evolução que aconteceu, né? O time fez 2 bons jogos, né? Conseguiu vencer o São Paulo por 4, perdeu o jogo de hoje, mas perdeu o jogo de cabeça erguida e jogando um grande futebol. E a culpa da arbitragem não é para mascarar uma atuação ruim da equipe. Dessa vez não teve isso. O juiz errou, foi rigoroso demais, mas o time jogou para tentar vencer, o time jogou para tentar empatar, o time não jogou para perder, não ficou assistindo de forma passiva o adversário, como acontecia na época do Álvaro Pacheco. Então, se o Rafael Paiva hoje chegar na coletiva e dizer que o time mostrou evolução, a gente tem que concordar. O Vasco está evoluindo, né, nesses últimos 2 jogos aí, mesmo com essa derrota. Ao contrário do seu antecessor, que nas derrotas, nos empates, via uma evolução, né, insistia com algumas peças e o Vasco acabava punido dentro de campo com um resultado negativo. Enfim, mas de qualquer forma, o Vasco agora vai ter que juntar esses cacos da derrota, né, e construir aí uma vitória contra o Botafogo. Tem que fazer esse dever de casa. Já não vai poder contar com o David e o Matheus Cocão, que tomaram aí o 3º cartão amarelo. O David foi expulso. Tem a possibilidade do Payet voltar. Então, de repente, o Payet poderia entrar no lugar do David, né? No lugar do Cocão, tem o Esforço aí, que pode... O Zé Gabriel também. Aí vai depender da escolha do treinador. Então, é se armar para essa partida aí. E não ter medo de Botafogo nenhum. O Vasco vai jogar em casa, vai jogar na sua casa, vai jogar em São Januário, né, com a força da sua torcida e mostrando esse bom futebol que jogou nesses 2 jogos, tem tudo aí para conseguir aí vencer a equipe do Botafogo. Hoje, infelizmente, o Estrela que me decepcionou um pouco, o garoto não jogou muito bem, né, ficou um pouco apagado. Mas é assim, a juventude é assim, alterna os bons e maus momentos, né, quando faz essa transição. É uma coisa absolutamente normal, mas o Rafael Paiva estar acompanhando o garoto aí e vamos ver se para a próxima partida, caso ele seja mantido aí, ele consiga aí dentro de casa fazer uma partida melhor e fazer com que ajude o Vasco nesse crescimento. Mas é isso, meus amigos. Não tem muito o que falar. O Vasco jogou bem, o Vasco competiu. Isso é muito importante, né? O torcedor Cruz Maltino está saindo triste dessa derrota de hoje, mas com um alento de que se o time competir, se o time trouxer reforços aí de um nível melhor aí, pode sair dessa malfadada posição lá de baixo, próxima da zona de rebaixamento. Amanhã a gente está de volta para noticiar, trazer notícias do Vasco da Gama fora de campo e dentro de campo. A você, meu muito obrigado. Comente aí o que achou do jogo, se você concorda com a minha opinião e o que você viu, além disso, desta partida. Um grande abraço.